marketing digital é uma ferramenta que revoluciona o marketing tradicional ao possibilitar a segmentação de públicos e trazer ações mais assertivas para os negócios. E as farmácias também podem se beneficiar desse tipo de ferramenta. Quem está aqui do meu lado hoje para explicar um pouco sobre essa solução é o executivo de marketing e farmacêutico da Farmaponte, Ricardo Silveira, que mostra como o canal pode explorar melhor essa solução. Então, Ricardo, primeiro, antes de começar as questões mais específicas sobre o tema, eu queria que você explicasse as diferenças do marketing digital para o marketing tradicional. Como elas se complementam e como elas se diferem e são aplicáveis aos negócios hoje. Então, na realidade, assim, né? É uma das primeiras perguntas que me fazem quando a gente fala e vai falar sobre marketing digital, né? Até eu comento muito com meus alunos, né? Na realidade, eles se somam. Por quê? A diferença tá... A gente tem uma percepção... Vou voltar um pouquinho atrás. O que o marketing faz numa empresa, numa organização? Ele tem a função de entender o cliente para poder atender o cliente. Ou seja, o tipo de marketing que a gente está falando, digital, tradicional, né? A gente vai entender o cliente para poder atender esse cliente. O marketing a outra pergunta que eu gosto de fazer para responder essa pergunta é: aonde está o cliente hoje? Aonde que eu encontro o meu cliente? Seja de um produto, de um serviço, de uma loja, né? A gente especificamente está concentrando nossas atividades aqui falando do varejo farmacêutico. Onde ele está? É claro que todo mundo vai falar, ele está na rua, mas também ele está no celular. Então o marketing digital ele veio utilizar as ferramentas do marketing tradicional, que a gente aprende lá na universidade, com os 4Ps de Kotler. Quando a gente pensa no varejo, a gente ainda pensa em produto, na variedade do produto, em pessoas, com os elementos do mundo digital. Então a gente olha para os elementos do mundo digital e aí a gente está falando de uma palavra que é conectividade. E aonde que eu consigo achar? Por trás desse mundo digital eu tenho uma imensidão de dados ali já transitando. Então eu vou utilizar o know-how que o marketing tradicional está dando, o conceito de produto, ponto de venda, promoção, preço, com uma estratégia digital, que é onde eu vou me conectar a esse cliente. Então ele se complementa. A diferença está onde eu vou acessá-lo. Quando eu pensava no marketing tradicional, a gente tinha os que a gente chama hoje de offline, né? TV, rádio, jornal, outdoor, em farmácia a gente falava muito, põe uma panfletagem, põe um carro de som, põe um locutor, tudo isso acontece. Eu utilizo isso hoje no processo que eu faço lá como executivo na Farmaponte. Mas a gente acrescentou agora a conectividade digital. Então, Facebook, Instagram, e-mail marketing, SMS, WhatsApp, TikTok, Google Meu Negócio, Google AdWords, são todas ferramentas digitais que eu consigo segmentar, eu consigo, em primeiro lugar, identificar, atrair, fechar negócio com ele, ou seja, me relacionar e fidelizar. Perfeito. E eu queria agora que você explicasse um pouquinho mais na prática como que as farmácias têm aplicado o marketing digital hoje já e o que ainda pode ser explorado. O que você vê de ferramenta e solução do marketing digital que ainda pode ser explorado, melhor explorado pelo varejo farmacêutico? O varejo farmacêutico está passando por uma revolução do ponto de vista de marketing, né? Então, quando a gente fala assim, é muito importante continuar com as estratégias que a gente mantinha, como anúncios em jornais, revistas, isso é importante, porém hoje a gente tem a ferramenta do digital. O que o pessoal tem feito? Nós estamos indo para onde que as pessoas estão? Elas estão nas mídias sociais. Então, se a gente não olhar para essa estratégia das mídias sociais, a gente está deixando de se comunicar. Aí quando a gente fala em mídias sociais, eu consigo, através delas, fazer uma boa segmentação. Ou seja, o marketing digital hoje permite eu olhar para o público de um determinado nicho de produto e ali me comunicar com esse nicho de produto. Então as farmácias elas têm produzido conteúdo, humanizado essa produção de conteúdo para alcançar esse público e a partir dali se conectar com esse público, desenvolver um relacionamento cujo principal objetivo lá na frente é fazer com que ele venha até uma loja ou compre no mundo digital, através de e-commerce, app, o seu produto ou utilize até o seu serviço pela via digital.
E um grande benefício do marketing digital hoje é a possibilidade de segmentação, né? De consumidores, de clientes. Como que isso pode ajudar a farmácia a ter ações mais assertivas e não tão dispersas como o marketing tradicional? Olha, aí eu acho que é o grande ganho. Aí eu acho que é a ponto da virada para o varejo. A promoção hoje ela é um investimento para o varejo. Então, quando a gente fala de promoção, a gente está falando de 2 atributos da promoção, que é a comunicação, como que eu vou promover, e o que eu vou promover. Quando a gente fala o que eu vou promover, falando em vendas, nós temos 2 coisas. Eu posso produzir um conteúdo para aquele público-alvo, por exemplo, quem utiliza fralda, uma mulher que utiliza fralda para o seu filho, para a sua família, ela é uma compradora de fralda. O que é interessante para aquela? Será que ela não precisa de um conteúdo de como cuidar do bebê? Eu estou atraindo a atenção dela. Então eu vou produzir um conteúdo de como cuidar do bebê e automaticamente eu estou dizendo para ela, olha, eu tenho essa gama de produtos infantis aqui, fralda, pomada para assadura, cuidado com o bebê, shampoo, condicionador, termômetro, tudo aquilo que é o mundo do bebê, eu tenho na minha loja. E quando eu tenho um atributo que seria o preço, fica mais barato eu fazer uma promoção direcionada para quem se interessa pela fralda. Aí que eu acho é o ganho. Então a promoção é um investimento que eu faço, eu personalizo, conecto com ela, porque ela vai receber aquilo que é interessante para ela, e ao mesmo tempo eu diminuo o custo da ação de marketing, diferente de eu pôr um anúncio no jornal de fralda para milhares de pessoas, mas quantos dessas milhares que vão ver é interessante a fralda? Eu acho que é aí que é o grande ganho do marketing digital. E agora, Ricardo, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para a gente, para as farmácias que querem adotar o marketing digital, os primeiros passos, por onde que elas devem começar? Eu acho que começa, né, por ela entender qual o objetivo, né, dela como promoção do marketing. Então ela precisa estudar o público que ela quer alcançar. Ela quer alcançar o público que está no entorno dela, qual o local que ela quer, com quem ela quer conversar. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é tomar muito cuidado com a produção de conteúdo. Então, se a gente está falando, por exemplo, de mídia social, a gente sabe que o perfil de uma determinada mídia é para um determinado público. Então eu vou produzir um conteúdo adequado para aquela mídia, para conversar com aquele público. Então isso é muito importante. E o terceiro é a qualidade da produção desse conteúdo. Então eu acho importante que a farmácia ela faça esse conteúdo de maneira humanizada, né? Que não seja uma coisa mecanizada, não seja só concentrada em preço, entendeu? Porque você vai perder a audiência, você tem que... A mídia social é uma coisa que a pessoa gosta de conteúdo que seja atrativo para ela. Então associar promoção de preço com produção de conteúdo interessante para aquele cliente. E aí eu acho que ela vai precisar da ajuda de um profissional de marketing para poder auxiliar ela no desenvolvimento dessa estratégia. Eu acho que isso é determinante. Pode ser um profissional da área de marketing, uma agência de marketing digital, mas é fundamental ela ter uma ajuda, principalmente para ela montar esse projeto e desenvolver essa estratégia. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada. Acompanhe outros vídeos do Guia da Farmácia nas nossas redes sociais. Até mais!